Que Deus abençoe a todos. Não tenha dúvida que hoje a homenagem é para todas as mulheres. Nesse dia de hoje, eu quero homenagear as mulheres falando da palavra de Deus. Você sabia que você, mulher, é a coroação do homem? Porque Deus, quando fez o mundo, a Bíblia vai dizer que quando Ele fez o homem, Ele fez com suas próprias mãos e com certeza fez com um carinho enorme. Mas Deus não tinha até então feito a mulher. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus viu o homem só, Ele falou: farei uma auxiliadora. E aí a gente sabe da história. Deus fez cair um sono pesado no homem, tirou-lhe uma costela e fez a Eva. E quando Adão despertou, ele olhou e viu. E ele disse: tu és a carne da minha carne e o osso do meu osso. E ali ambos viveram felizes e em paz. Até que nós sabemos que eles falharam, pisaram no tomate. Mas, pela misericórdia de Deus, mesmo eles errando, Deus ainda teve compaixão, E sabemos o que Deus fez com eles. Expulsaram eles, era mais do que justo, do Éden, mas deixaram ele na terra com todos os problemas. Mas o que me recorda nisso tudo é que quando Deus dá uma punição à serpente, ele diz: tu comerás pó o resto da vida. A mulher, ele disse: tu terás dor de parto e o seu desejo será do teu marido. E o homem, ele dá um castigo que vai trabalhar e do suor do teu rosto ele iria comer. Mas olha que coisa interessante aconteceu aqui. E isso eu vou lhe falar dentro da Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3:15. Olha só o que Deus falou para Satanás, lá no versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui você vê que com todos os erros e falhas, e você vai ver a importância que tem a mulher para Deus, que Deus ali, ele já está prometendo que Jesus viria através da mulher. Ele chega para Satanás, pega a Eva, trocando em miúdos, é claro, e diz assim: olha, Satanás, você entrou pela serpente e eu entrarei nessa terra pela porta. Através da mulher, ela irá engravidar e irá trazer a esta terra o Salvador Jesus. E ele esmagará a tua cabeça e você ferirá o calcanhar. Então você vê que as mulheres sempre teve uma importância muito grande para Deus e foram muito usadas por Deus. Se você for pegar o Velho Testamento e ler o que essas mulheres fizeram, você vai ficar assim abismado como elas foram usadas tremendamente por Deus. Eu começo a falar de Débora. Quem foi Débora? Débora foi uma mulher que no momento em que Baraque estava passando por uma dificuldade, ela tomou a frente e ela foi e deu vitória àquele povo através de uma atitude, Ela chegou a ponto, já uma mulher velha, ela chegou ao ponto de se colocar como linha de frente daquela batalha, Nós temos também a rainha Esther, que foi uma mulher super abençoada, Deus usou tremendamente. Tem Noemi, que também foi uma mulher de Deus. Ana, a mãe do grande homem de Deus, o juiz, sacerdote, que foi um homem que ungiu Davi como rei, ungiu Saul também. Nós estamos falando de Samuel. Sara, esposa de Abraão, uma mulher super abençoada por Deus, que cuidou muito bem de seu marido Abraão. E por que não falar de Raabe? Lembra de Raabe? Aquela mulher que era uma ex-prostituta e ela suportou aquela situação ali, ela creu nos homens de Deus e teve uma relevância muito grande em toda a Bíblia, a ponto de Jesus vir, através também da neologia de Raabe,
E se a gente for parar no Velho Testamento, aí você vai ver o cumprimento dessa palavra que eu acabei de ler lá em Gênesis 3, né? Que a gente está falando aqui sobre Eva. Então, vamos agora dar o início do Novo Testamento, falar sobre a mulher abençoada, a mulher que Deus usou maravilhosamente. Vamos falar desta mulher agora? Convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas 1, no seu versículo 30. Olha só o que fala lá. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seguindo não terás fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relações com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o antes santo que há dentro de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui nós verificamos que a mulher, ela teve uma relevância muito grande no que se diz a palavra de Deus. Então há um valor muito grande nas mulheres. E você, mulher, precisa se valorizar diante de Deus. Você é uma atalaia nas mãos de Deus. Você é uma tocha viva na mão do Espírito Santo de Deus. Já se diz um ditado por aí: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Que nesse dia de hoje você seja abençoado por Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todas as mulheres do meu país. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e que continue sendo esta mulher de Deus. Não se deixe se levar por este mundo onde nós vemos as mulheres se desvalorizando, né? Vemos as mulheres hoje na estatística, né? de medicina, de muitos homens maltratando, há muitas mortes, enfim, mas que vocês venham ter esta chama do Espírito Santo na vida de cada um de vocês, e que Deus abençoe a sua vida.